Senhoras e senhores, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Luciano Nascimento da Igreja Videira Verdadeira e esse é o meu canal. Nos segue aí, tá bom? Se inscreva, ligue o sininho para que todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui, você receber notificações de que o vídeo foi postado, tá bom? E hoje eu quero abordar juntamente com vocês um assunto muito interessante em relação à reencarnação. Reencarnação ou ressurreição. E hoje existe mais de 1 milhão de religiões em torno do mundo. Cada uma professa uma fé, tem uma doutrina, tem um segmento, um livro para que eles possam acompanhar. E nós cristãos, nós temos a Bíblia Sagrada. E segundo a Bíblia Sagrada, senhoras e senhores, reencarnação não existe. E com apenas um versículo da Bíblia, nós conseguimos quebrar todo esse pensamento, que é o pensamento, a teoria da reencarnação. O livro de Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 27, Hebreus 9, 27, a palavra diz dessa forma, veja: E como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então o homem nasce, o homem morre uma única vez e depois disso ele fica esperando, aguardando o juízo final. O juízo final é o momento que Deus virá com os anjos do seu poder nas nuvens, buscar o seu povo, separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes e dizer: Vinde benditos do meu Pai e possuí por herança a cidade que está preparada para vocês desde a fundação do mundo. Nós temos um versículo também lá no livro de Jó capítulo 14, a partir do versículo 10, a Bíblia diz assim, veja: Mas morto o homem, ele é consumido. Sim, retendo o homem o espírito, onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem se erguerá de seu sono. Então, o homem realmente ele cai em um sono profundo. A morte, senhoras e senhores, biblicamente falando, é como se o homem desligasse, é como se ele dormisse, os neurônios apagassem totalmente. Ele perde a noção do tempo, da hora, dos meses, ele perde totalmente a noção de tudo. É como aquele sono pesado que nós temos quando nós estamos cansados. Porque na realidade, quem sente sono não é o nosso corpo. Quem sente sono é o nosso cérebro, quando ele está muito sobrecarregado, muitos pensamentos, muitos afazeres, muitas preocupações. Então o cérebro ele sente necessidade de desligar, os neurônios desligam. Você já deu um cochilo? Que você acorda assustado? Então é os neurônios sendo desligados. Aquela impressão de quando você se deita, você escorregou, levou aquele escorregão e quase caiu, acordou assustado também, é os neurônios desligando. E é algo assim tão rápido, mas tão rápido que você nem percebe. Como pode demorar algum tempo também, Você deita e os neurônios apagam, você passa 1, 2, 3 horas dormindo, você chega a perder a hora e quando você desperta, a impressão que você tem é que você acabou de deitar. Pois bem, assim também é a morte do homem. O homem desliga totalmente e quando ele despertar do pó da terra, pode ter passado 1 ano, 2, 10 anos, 2000 anos, A impressão que ele vai ter é que ele acabou de dormir, que ele acabou de se deitar. E é por esse motivo que os apóstolos eles tinham a impressão de que Jesus iria voltar ainda aqueles dias. Aliás, Jesus fez com que eles viessem ter essa impressão. Mas por quê? Justamente para que eles não tivessem a impressão de que Jesus ia demorar a voltar. Alguns teólogos, alguns cientistas da Bíblia dizem que Jesus vai voltar no ano 3000. Então, você já pensou a humanidade toda esperando Jesus voltar no ano 3000? Então, não haverá mais preocupação, as pessoas não vão se preparar, não vão encher as suas lâmpadas, vão se tornar como aquelas 5 virgens nécias,
que não se prepararam, o noivo chegou, as suas lâmpadas estavam vazias e elas acabaram ficando. E eu quero dizer uma coisa para você, Jesus ele volta para todas as pessoas que morrem. Quando a pessoa morre, Jesus está voltando para elas. Quando elas despertarem desse sono, elas vão estar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquelas que fizerem o bem ressuscitarão para a vida eterna. Aquelas que fizeram o mal, praticaram o mal, ressuscitarão para a vergonha e o desprezo eterno. Os homens, senhoras e senhores, eles não vão reencarnar, não vão voltar para cumprir o seu karma, pagar por toda a maldade que eles fizeram na sua vida anterior. O que o homem semear aqui mesmo ele vai ceifar. Não existe karma, não existe purgatório. O que existe é a condenação eterna. Ah, bispo, mas Deus ele não vai eternizar o sofrimento dos homens. Deus não vai eternizar o inferno, porque senão ele seria pior do que o diabo. A Bíblia diz lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 8, que Jesus ele vai voltar sim. Ele vai voltar como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, senhoras e senhores, o sofrimento, sim, será eterno. Eterno para aquelas pessoas que não conhecem a Deus, não fizeram questão de conhecer a Deus. As pessoas que também não fizeram questão de obedecer o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por sinal, os homens têm implantado dentro das igrejas um outro Evangelho. As pessoas aceitam Jesus, se batizam para Jesus, mas infelizmente não obedecem ao Evangelho, continuam obedecendo às leis do Monte Sinai, continuam seguindo os conceitos, os preceitos dos heróis do passado, vivem ainda segundo Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, querem ser como Davi, Salomão e alguns outros personagens do Velho Testamento. Ora, nós sabemos que todos esses personagens, por mais sábios que eles foram lá no Velho Testamento, por mais fiéis que eles tenham procurado ser à lei de Jeová, nenhum deles foi salvo. Quando Jesus chega, ele encontra todos esses homens nas trevas, na escuridão, apalpando as paredes como cegos apalpam na escuridade. Não havia, senhoras e senhores, justiça, não havia amor, não havia salvação no Velho Testamento. Então, quando Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, porque é no Evangelho que está a graça, ou seja, a salvação imerecida a todos os homens. E a salvação justamente é gratuita, porque se os homens tivessem que pagar alguma coisa, mesmo pagando, senhoras e senhores, eles não conseguiriam ser salvos. Porque no passado eles obedeciam às leis, faziam sacrifícios, holocaustos, oblações, mas eles não estavam salvos. Para você ter uma ideia, nem Moisés que cumpriu toda a lei, senhoras e senhores, foi fiel em tudo a Jeová. Quando ele chega diante da terra prometida, Jeová olha para ele e diz assim, olha, tá vendo aí? Essa é a terra prometida. Você vai ver, mas você não vai entrar na terra prometida. Então nem Moisés conseguiu entrar na terra prometida, figura do reino dos céus, Ele não conseguiu, sendo fiel, cumprindo toda a lei. Imagine, senhoras e senhores, os outros homens então. A palavra mostra que Jesus, quando morre, ele tem que descer nas cadeias do inferno, da morte, e pregar para aquelas pessoas que estavam lá. Esses 3 dias que ele passou sepultado, figura os 3 anos e meio que ele passou aqui pregando, ensinando o Evangelho do seu reino, o Evangelho do reino de Deus. Aqueles que já estavam mortos nos sepulcros, quando Jesus chega lá e eles aceitam Jesus, reconhecem Jesus como sendo o Messias, o único Senhor e Salvador, a palavra diz que eles ressuscitam. Muitos santos que dormiam ressuscitaram, andaram pela terra e muitos viram eles e eles voltaram a repousar
embaixo do altar de Deus. E outra, Jesus também, ele não reencarnou. Jesus, ele ressuscitou. O livro de Jó também, capítulo 7, a partir do versículo 9, a palavra relata algo assim extremamente importante e diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar, jamais o verá, o conhecerá. Então a pessoa desceu à sepultura, acabou. A nossa oportunidade da salvação, de viver uma vida eterna, é aqui, é agora. A vida, senhoras e senhores, ela é um momento no qual Deus permite que o homem venha escolher aonde ele quer passar a sua eternidade. Ou aqui no inferno, ou então lá no céu juntamente com ele. Hoje, senhoras e senhores, o que mais existe são religiões, né? São conceitos, doutrinas, heresias que os homens trazem para a sociedade. E o interessante é que as pessoas aceitam qualquer coisa. O que oferece a elas, elas aceitam. As pessoas dizem: eu tive um sonho, eu tive uma revelação, um anjo me apareceu e me mandou pregar isso, me mandou falar aquilo. Ora, mas com que base? Como eu posso acreditar nessas pessoas sem testemunhas? Elas não têm testemunhas. São coisas que elas aparecem falando e o que não falta são pessoas para segui-las. Bispo, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens, mas cientificamente falando, senhoras e senhores, já foi comprovado que aquilo que está escrito na Bíblia, principalmente no Evangelho, realmente é verídico, é real. E o interessante é que foram livros escritos em épocas diferentes, em datas diferentes, em lugares diferentes. O livro de Mateus, por exemplo, foi escrito 70 anos depois da morte de Cristo. João também, parece que depois de 80 anos ele resolveu escrever o seu livro. Marcos, depois de 50 anos, e eles não combinaram. Vamos escrever aquilo que nós vimos Jesus fazer. Não, foi algo assim esporádico. Cada um resolveu escrever. E mais tarde, bem mais tarde, os homens começaram a encontrar esses papiros, esses escritos. E quando eles compararam a história de um com a história do outro, eles viram que bateram. Tem coerência, tem procedimento. Agora hoje, muitos homens aparecem do nada, né? Dizendo que tiveram revelações, tiveram visões, anjos apareceram para eles. E o que não falta é uma multidão para segui-los. Agora, quem me garante, quem me confirma que esses homens tiveram essas revelações mesmo? Quem me garante, confirma que esses homens viram anjos e que anjos trouxeram para eles uma nova doutrina? E mesmo que isso tivesse acontecido, senhoras e senhores, a palavra diz que mesmo que um anjo vindo do céu apareça trazendo uma nova doutrina, um outro ensinamento, um novo evangelho, esse anjo é anátema, esse anjo ele é maldito, porque tudo que Deus tinha que falar com o homem, ele já falou através da sua palavra. Então tudo aquilo que for além da palavra, né, é amaldiçoado. Por isso que a palavra diz, né, maldito aquele que acrescentar ou diminuir as palavras dessa escritura. Então o que mais você vê hoje são homens acrescentando, quando não acrescentam, eles diminuem, né? Então nós estamos vivendo realmente tempos difíceis, dias trabalhosos, dias do homem do pecado, do filho da perdição, no qual nós temos que realmente estar atentos, tomar muito cuidado para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Aí você diz para mim: bispo, mas eu creio na reencarnação. Amém. Eu tentei mostrar para você o que está escrito na palavra, tá bom? Mas existem 3 coisas que não se discute: política, futebol e religião. Nós estamos passando para você aqui a visão do Evangelho, a visão do cristianismo. Porque existem muitas pessoas que, mesmo dizendo ser cristãs, aceitando Jesus, infelizmente estão voltando atrás, estão deixando de acreditar na palavra, tá bom? E eu quero voltar aqui trazendo um outro vídeo interessante para todos vocês.
um vídeo no qual nós vamos estar falando que o céu e o inferno ainda não foram inaugurados. Fique atento então a esse próximo vídeo. Se inscreva aí, ligue o sininho para que você possa receber a notificação no momento que nós postarmos esse vídeo aí para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.